O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, do DEM, disse que a reforma da Previdência e o pacote anticrime do ministro Sérgio Moro não devem caminhar juntos no Congresso Nacional. Na visão dele, a Previdência é a prioridade do momento e a tramitação simultânea poderia acabar atrasando a reforma. A expectativa, segundo ele, é aprovar o texto até junho, ou seja, antes do recesso parlamentar do meio do ano. Mas, para isso, o projeto terá que ser encaminhado pela Câmara dos Deputados até abril. Uia, é rápido, não sei se dá tempo não, hein, Vera? Até abril? Não tem a menor possibilidade, esquece, isso não vai acontecer. A gente não tem ainda nem a CCJ composta, não tem a composição da comissão especial ainda. Os partidos nem começaram a ser recebidos ainda. O Bolsonaro adiou a reunião que faria com os partidos, justamente porque o clima não tá para peixe ali, para chamar esse pessoal às falas. Então a coisa vai ser lenta, vai demorar e muitos interesses vão ser colocados aí no caminho da aprovação da reforma. Até aqui a gente tinha visto reclamações dos partidos de esquerda, da oposição, com relação àqueles temas que a gente discutiu aqui ontem, o benefício de prestação continuada, a aposentadoria rural, mas de ontem para hoje os interesses graúdos começaram a reganhar os dentes. Então você tem aí as associações do Ministério Público, dos magistrados, começando a falar em confisco, numa das coisas que é uma das mais virtuosas propostas da reforma, que é a alíquota progressiva para quem ganha altos salários. Então, pessoas que ganham acima do teto, que teriam uma alíquota de 22%, progressiva só aquele em cima da parcela que excede o teto, já estão falando que vão ser alvo de confisco, que isso é inconstitucional, etc, etc, etc. Esse pessoal vai fazer de tudo para tentar, primeiro, evitar a aprovação da reforma. E uma vez aprovada, caso se consiga aprová-la com uma articulação política que ainda não está dada, aí judicializar a sua aplicação. Então a coisa vai se estender. O prognóstico otimista do Rodrigo Maia fala em aprovação no final de junho, e tem festa junina e tudo mais. E no Senado em setembro. Isso se o Senado não alterar nada. Porque se ele alterar a proposta, ela volta para a Câmara. Então não tenhamos ilusões quanto a isso. Não dá para a gente também ser ingênuo, trabalhar com um prazo mais exíguo, até porque depois ele não vai se confirmar e aí ficam os mercados desesperados. Porque é impressionante como esses mercados são binários, né? Ou tá tudo bem ou é o apocalipse zumbi. Tem que fazer leitura realista das coisas. Não dá para achar que vai aprovar amanhã e nem também começar a entrar em pânico. Tem de fazer o trabalho de casa. O trabalho de casa começa por uma articulação política que nem foi iniciada ainda. Carlos Andreasa, vamos lá. Hoje eu conversei com alguns deputados e a projeção deles é essa mesma do Rodrigo Maia, expressa pela Vera. Votar no plenário da Câmara, na Câmara, em junho. Ou seja, no Senado, apenas no segundo semestre. E lamba, e achemos bom, porque em 2003, o governo Lula apresentou a sua pequena reforma da Previdência, com muito menos impacto do que essa, porque preservando o funcionalismo público, afinal de contas sua base eleitoral, e só conseguiu aprová-la de todo no final do ano, tendo a seu favor, já desdobrando todas as práticas que conhecemos, uma base de apoio. Base de apoio que o governo Jair Bolsonaro não tem ainda, ou tem difusamente. Os cálculos estão sendo feitos aí. O governo não tem 200 votos hoje na Câmara, precisa de 308. É uma distância muito grande, de modo também que não adianta acelerar muito isso sem que você trabalhe para organizar o seu time, sem que você trabalhe para ter articulação política. A pressão para a derrubada do líder do governo na Câmara é muito grande, porque as pessoas estão vendo o trabalho que é feito pelo Fernando Bezerra, líder do governo no Senado. É outra dinâmica, é a dinâmica do establishment, padrão Temer. Tá puxando, tá esticando a corda. Os políticos querem algo igual, é o mundo real. Bolsonaro vai ter que entrar em campo para mediar isso aí. Não tenham dúvida, para montar a sua própria articulação que não foi feita.
Quem está puxando a corda é Fernando Bezerra e Rodrigo Maia, mas eles têm interesses próprios. O Fernando Bezerra é líder do governo no Senado, mas é um senador da República. Rodrigo Maia é presidente da Câmara. E o mais importante, o principal adversário do governo não é a formação de base na Câmara e não é, portanto, o Congresso. Esse é o mais fácil, que nem foi começado ainda. Os desafios estão nas corporações. Nós já vimos esse filme, Ministério Público, sobretudo, já se articula para minar, para boicotar a reforma. Esta reforma será judicializada, vai ter briga no tribunal, vai ter apelação ao Supremo, vai ser sofrido, vai ser sangrando. E que seja assim. Que a gente não veja, como já foi feito no passado, as corporações tentando vencer a reforma, vazando informações, denunciando, tentando minar mesmo a atividade política. A guerra é suja, minha gente. Vai lá, Joel, pra gente arrematar o bloco. Exato, lembrando que Janot conseguiu no governo Temer inviabilizar a votação da reforma da Previdência com aquele expediente lá do áudio que acabou sendo um grande anticlímax ali, mas todas as cartas estão na mesa, todas as armas estão postas, porque tem interesses muito fortes em jogo aí e vão tentar se defender. A gente aqui no programa já levantou pontos possivelmente a serem mudados na reforma da Previdência, como a situação do trabalhador rural, como o benefício de prestação continuada, mas a constatação que a gente tem é que quais são os grupos que têm força para se organizar e de fato empurrar e pressionar por reformas? São justamente aqueles mais poderosos, aqueles cujos privilégios estão sendo mais atacados. A gente espera que alguns deputados consigam fazer o trabalho de defesa dos interesses dos mais pobres. É por isso, em grande medida, que muitos deles estão ali. É daí que a gente tem que ver a defesa desses interesses na Câmara. Do ponto de vista de cada deputado, não há incentivos de você ser favorável ao projeto desde o início. Porque cada um deles tem as suas pautas. E elas não estão sendo atendidas. Aprovar a reforma da Previdência vai ser tudo mais constante, um custo político, popular para o deputado, porque vai impor custos em todo mundo, dos mais ricos aos mais pobres, vão ter que ficar com uma parcela desse custo aí, vão ter que sustentar nas costas um pouco desse peso. Então, para o deputado, ele não ganha com isso. Ele vai querer colocar ali os lados, os interesses dos eleitores, os quais ele pode se beneficiar, com eles pode ganhar alguma coisa. Por isso, nenhum deles ali tem o incentivo de logo de partida tá apoiando um projeto como esse. Vai precisar de muita habilidade política do governo e a disposição de comprar essas brigas, de não capitular. Eu vi alguns cálculos, eu vi que tem alto funcionário público graúdo que vai ter no final das contas aí uma perda na ordem de R$500 mil com essa reforma da Previdência. É grande, mas é grande porque o privilégio dele é muito grande hoje em dia também, e nem vai ser inteiramente tirado. Então é uma briga que merece ser comprada contra os interesses das corporações encasteladas no Estado brasileiro, e o momento de comprar essa briga é agora, senão o Estado brasileiro quebra, ou senão ele evita quebrar botando o peso justo nos mais pobres e mais miseráveis, que também é inadmissível.